Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esta live. Vou falar de um assunto muito grave, principalmente para nós mulheres, né? Para saber um pouco desses sinais, né? Quais esses sinais tóxicos e abusivos. Vou tentar falar aqui um pouquinho, porque eu já passei por isso, eu creio que vai identificar com você, mulher. Creio que muitas já passaram por isso, ou está passando, vai ajudar você através, né, do que eu vou falar aqui nessa área. Inclusive, vou falar um pouquinho da minha história, até para ajudar as mulheres, né? Mas eu quero começar aqui com um versículo que diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre, né? Uma fé que não nos faz crer, que nos faz crer no impossível. Uma fé que nos permite viver milagres. E é desta fé inabalável que precisamos para viver num mundo que a cada dia tenta nos afastar de Deus, né? Quantas vezes nós, às vezes, né, nos afastamos, até queremos desistir, mas a minha fé é tão inabalável que com esta fé eu consegui vencer e a cada dia continuo vencendo, porque não é fácil, realmente não é, mas a caminhada continua. E através dessa fé é que é possível conseguir vencer cada dia esses obstáculos, as dificuldades, os problemas do dia a dia. Mas eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês, né? Eu vim de uma família de 7 irmãos e de um lar com um ambiente muito negativo, sem expectativa de vida, sem esperança, sem sonhos, porque eu vivi numa dinâmica de abusos, de agressões físicas, psicológicas, né? Que acho que não era nem tóxica, era muito mais que isso, né? Porque a tóxica, ela é mais leve, e aí vem a abusiva, mas com certeza foi abusiva, né? Com meu pai, né? Meu pai, abusivo com meu pai, meu irmão. E assim, no decorrer da minha vida, até meus 12 anos, eu vi meu pai, né, bater na minha mãe, agredir minha mãe, não só a minha mãe, mas os irmãos em si, né? E então, mas assim, eu tinha uma força, eu tinha uma garra, que cada passo que eu dava era para mim uma maneira de eu não desistir, que é com essa fé que eu tinha em Deus. Eu sempre fui muito temente a Deus, eu tinha muita fé em Deus, apesar que eu naquela época não era cristã, mas eu já tinha essa fé inabalável, que era essa garra, esse ânimo de prosseguir, mesmo estando naquela situação, né, que eu estava vivenciando aquele abusos, de humilhações, de agressões físicas, psicológicas, e você vê aquilo assim de frente, então você não consegue. Muitas pessoas não conseguem sair dessa situação e para ali, acha que acabou, né? Eu não, eu continuei, eu fui vencendo e fui acreditando em Deus e sabia que eu podia, que eu era mais forte, né? Com a minha fé inabalável de vencer e não olhar aquela situação, mas continuar. E assim foi até os meus 12 anos, eu presenciei muitos fatos, né? Eu sei que muitas já passaram na infância. A gente passa por momentos muito difíceis, de agressões, enfim, e assim foi indo. E com 12 anos meus pais se separaram e para mim foi muito bom, porque eu não aguentava mais ver aquela situação do meu pai agredir a gente, minha mãe, enfim, coisas terríveis. E assim eu, com 12 anos, fui trabalhar e fui viver minha vida. Parei de estudar na época porque, né, tinha que trabalhar, então fui trabalhar. E aí trabalhando, fui crescendo, né? Aí veio minha adolescência até um pouco tranquila, mas, né, a gente ali, eu muito ali saía, me divertia, mas o tempo foi passando. E aí eu tive um relacionamento de quase 15 anos e eu vivi também um relacionamento abusivo, né? Não de agressão, mas psicológico, agressões psicológicas, abusiva, coisas assim que não era normal. E engraçado que eu não sabia que eu estava vivendo um relacionamento tóxico. Eu não sabia dos sinais. Inclusive, naquelas épocas, nem tinha essa lei da Penha ainda, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás.
né? Então não tinha ainda essa repercussão que é hoje. Graças a Deus, com a internet, né? A gente consegue, graças a Deus, conquistamos essas leis, né? A favor de nós mulheres. Isso é importante. E nós temos que continuar lutando. E não aceitar viver em relacionamentos abusivos, porque é cruel. Você perde a noção da sua vida, você entra em depressão. Eu também tive depressão, não sabia que estava em depressão. Nos relacionamentos, né? A gente não sabe, porque naquela época não se falava nisso como hoje. Era raro falar em psicólogos, era raro falar que você tinha que procurar ajuda, então não tinha. E você vê como a minha fé inabalável foi importante, porque eu não tive aquela noção de saber que eu tinha que vencer aquilo ali, de saber como é que é. Eu venci aquilo ali mesmo na fé em Deus mesmo. E aí fui passando, o tempo foi passando e vivi em depressão. Eu não sentia, eu não via cor, eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia mais quem eu era. As minhas irmãs também passou por essas dinâmicas, né, de abusos também, de não conseguir, de vivenciar isso. Mas graças a Deus, as minhas irmãs estão firmes e fortes hoje, sabe, dessa situação. E nós já liberamos o perdão pro meu pai, pro meu irmão, graças a Deus, né? Mas aí eu tive esse relacionamento com 22 anos eu casei, fiquei quase 15 anos e sofri abusos psicológicos, né? Abusos físicos, enfim, uma série de abusos assim, sabe? Que, nossa, é tantos que a gente até perde aqui. Mas aí eu fui crescendo e consegui, com essa minha fé inabalável, eu consegui sair de mais uma situação desse relacionamento, de quase que engraçado, virou um ciclo, né? Do meu pai, passou pro meu irmão, do meu irmão, meus dois, esses relacionamentos, quando eu tinha 22 anos. Virou um ciclo vicioso e você não percebe. Você acha que é normal. Você chega a um ponto de achar que é normal você viver daquela maneira. Mas não é normal. É muito cruel, você perde a sua identidade, você não sabe quem você é, você fica sem chão, você fica pisando em ovos, com medo de tudo, você às vezes não quer mais se relacionar, fica com medo, né? Porque você sofre humilhações, você sofre abandono, rejeição, tudo aquilo que te traz traumas, né? Para você não prosseguir. Mas a minha fé foi maior em Deus, eu fui prosseguindo, fui em frente. E eu acreditei que um dia eu ia conquistar uma família de verdade, e eu não desisti. Aí eu conheci o Senhor, né? Comecei a viver para Deus, né? Fazer a obra. E Deus sempre falava, você vai conseguir. Então essa fé que eu falo é de ir em frente, de não desistir, que Deus ia me dar, cumprir as promessas dele na minha vida, inclusive de ser feliz no relacionamento. Porque que acontece muito, muitas mulheres deixam de se relacionarem, porque acham que tem medo de acontecer a mesma coisa, aí fica se generaliza achando que todo homem é igual, que elas não vão mais ser felizes, e deixa de viver um grande amor, viver sonhos, né? Porque eu sei que nós mulheres, a maioria tem vontade de casar, ser feliz, ter uma família. Tem sim. Mentira daquela que fala que não, mas tenho certeza que a maioria das mulheres sim querem casar, quer ter filho, quer ser feliz, né? Pelo menos tá ali. Eu sei que não existe casamento perfeito, não é disso que eu estou falando, mas existem homens que respeitam a esposa, que valorizam, pessoas que querem te valorizar. Então nós não podemos ser radical nisso, né? Não podemos generalizar. Temos sim que acreditar que tudo é possível quando você tem uma fé inabalável de ir em frente. E depois eu, graças a Deus, saí desse relacionamento de quase 15 anos. Eu sofri muito nesse relacionamento, abusos psicológicos, torturas psicológicas, coisas assim que depois de muitos anos que eu vim descobrir, o que eu passei, que eu não acredito. Hoje eu estava vendo uns vídeos aqui no YouTube de mulheres que sofreram abusos psicológicos, agressões, coisas assim que eu nem imaginava. E depois você vai descobrindo com o tempo, você vai estudando, você vai descobrindo, poxa, eu passei por isso e nem sabia. E talvez se eu tivesse conhecido mais esses sinais, eu tinha evitado, né, esses relacionamentos. Por isso que eu falo da importância da gente estudar, saber quais são os sinais, quais são os tipos de abuso. E hoje em dia tem aí a lei da penha aí, tá realmente bem vigorosa, lá tem todas as leis que a mulher, né, o que ela passar,
tem toda uma estrutura, graças a Deus, e nós conquistamos isso. E nós não somos obrigadas a ninguém a ficar em relacionamento nada saudável, tóxico, abusivo, né? Nós temos que ter coragem, ou chamar para conversar, pôr limites. Nós temos que ter esses limites, colocar o limite no seu relacionamento. Olha, eu não estou gostando disso, isso não está certo, não está correto. Ou você melhora, ou busca ajuda também com psicólogo na área da família, de casais. Tem muito psicóloga que cuida disso. E se no último caso não der, aí tem que tomar uma decisão, o casal. O que não pode é ficar ali nessa sofrência, sofrimento, de infelicidade, de não conseguir respirar o ar, de não ser feliz, de grosseria, de olhar para tua roupa e falar que essa roupa aí você não vai porque não sei o quê. Então não dá. Tem umas coisas que não cabe num relacionamento. Não dá para ir em frente com esse relacionamento. Então nós temos que ter o quê? Ver esses sinais, né? Estudar esses sinais, quais são eles, e evitar, porque os sinais tóxicos evitam os abusos. Então a gente tem que estar o quê? Alertando as mulheres desses sinais, até para não virar agressão, né? Apesar que dizem que o tóxico, eu estava estudando, é parecido com o abusivo, que é também agressão psicológica, que é agressão física, diz que é bem parecidos, é bem próximo, não tem muita diferença. Então, assim, temos que o quê? Tomar cuidado, nós mulheres. Eu passei por isso. Você não tem vida, você perde sua identidade, você perde a sua autoestima, você não se sente mais bonita, ele te coloca para baixo, né? Aquele homem que te coloca para baixo, aquela pessoa que não te faz bem, não te faz feliz, né? Porque primeiro você tem que amar você, a si mesma, para depois, né, abrir o coração para a pessoa. Porque se você não tiver amor próprio, você também não consegue se relacionar. E você vai pegar qualquer pessoa, é o tal da carência. As mulheres têm que tomar muito cuidado com a carência. Porque a carência, ela faz isso, faz a gente pegar o que vier. Ah, tá bom. E aí começa a vir os abusos, né, agressões, vem os sinais, esse tóxico. Então não vale a pena. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Você, mulher. Então, assim, não vale a pena viver em relacionamento tóxico, porque um relacionamento tóxico, agressões e gatilhos são recíprocos, são bem parecidos, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. E o abusivo abusivo, manipulação, ele manipula, é manipulado, né? A pessoa manipula você. Então, assim, temos que alertar disso. Eu tinha muito medo, eu não podia ter amigos, eu não podia falar com a minha família, ele me isolou de tudo. Ele não aceitava eu ter amigos, não podia sair, não podia trabalhar, eu não podia estudar. Na época eu queria muito estudar, né? Fazer faculdade, estudar, não deixava. Me proibia de tudo, não me dava dinheiro para nada, não me sustentava em nada. Eu vivia um relacionamento assim que realmente não valia a pena. Você estava ali com medo o tempo todo, você ficava assim na defesa, né? Com medo, não sabia o que fazer. E assim foi indo, mas graças a Deus, quase 15 anos eu saí desse relacionamento, que ele não afastou. Eles afastam você dos seus amigos, da sua família, dos seus pais. Sabe por quê? Para não saber do que ele está fazendo com você. É um ciúme doentio. É um ciúme assim, começa a imaginar coisas que você nem imagina. Faz você ficar louca. Não, ela tá louca. E acaba convencendo, às vezes, os pais de que a mulher tá louca. Ó, sua filha que tá louca, sua filha tá endemoniada, sua filha tá assim assado. Hoje eu vi um vídeo no YouTube, a menina contando a história, disse que o marido dela falar pro pai dela e pra mãe que ela tava endemoniada. Olha o ponto que o homem chega, o homem que ele, né, faz isso com a mulher, esse relacionamento que ele cria de abusivo, de começar a criar coisas. Então, o abusivo, ele cria, ele imagina coisas terríveis da mulher. Ele arruma cada coisa que você fica sem saber o que fazer. Você acaba assim, se vivendo ali. E quando você é independente totalmente dele, aí eles querem que, inclusive, eles não deixam você estudar nem trabalhar para você não ter condições e não ter para onde ir. Aí ele começa a te humilhar, manda você ir embora.
te ameaça o tempo todo de terminar. Sabe aquele relacionamento que você fica, mas você não sente que tá bem, que tem segurança? Tem esse tipo de relacionamento. Eu vivi esse relacionamento. É um relacionamento que não vai pra frente. Ele não compra nada pra não te fazer, pra não achar que vai ficar pra você. Então são coisas terríveis mesmo que eles fazem. São coisas que não vale a pena viver em relacionamento tóxico, em relacionamento abusivo, que eu vivi e eu sei o que é isso. Eu estava em depressão e não sabia. Eu fiquei em depressão na minha gravidez e antes e depois. Tive depressões e não sabia que eu estava em depressão. Eu vim descobrir que eu tinha depressão depois de muitos anos, por causa dos sintomas que eu conheci depois. E assim o tempo foi passando. Aí eu saí desse relacionamento, depois fiquei quase 5 anos sozinha, fui cuidar de mim, fui viver minha vida, né, assim, ter uma vida melhor, cuidar da gente. Porque quando você está num relacionamento, você quer sair e cuidar de você. Dá um tempo para você, pôr a cabeça no lugar e tira tudo do que passou como aprendizado. Foi um aprendizado, né? Assim, hoje eu perdoei todos os meus agressores, assim, já, graças a Deus eu tô bem, eu tô em paz. Não tem coisa melhor liberar o perdão pros seus agressores. Não tem coisa melhor, libera e vai ser feliz. Não tem coisa melhor quando a gente não olha para trás. A não ser que você olhe para falar, como um alerta, mas não vale a pena. E prossiga. Deus tem coisas maravilhosas para você, mulher linda. Ele tem o melhor para você, como teve para mim. Aí eu me envolvi em outro relacionamento, tive minhas filhas, depois de 5 anos, conheci uma pessoa também. Olha, ele era um príncipe, abria até a porta do carro, se comportava igual um príncipe. Sabe aquele homem assim, meu Deus, abria a porta, te tratava igual uma princesa, meu Deus do céu. E o tipo do homem abusivo é o que te trata como uma princesa. Cuidado, aqueles que faz, nossa, mostra o que não é. Abre a porta pra você, te trata bem, faz tudo você. Aí quando casa, meu Deus, a máscara cai. E como cai, viu? E aí caiu fora, não quis saber, casou tudo direitinho e tudo e caiu fora. E eu fiquei numa situação, só Deus mesmo. Fui abandonada, grávida de gêmeas. Sim, fui abandonada, grávida de gêmeas. Mas ali eu senti também que era um relacionamento, que eu ia viver um relacionamento abusivo. Parece que Deus sabe de todas as coisas. E quando eu senti também que depois que a máscara caiu dele, eu vi que eu falei, meu Deus. Quando eu vi que ele ia ser um abusador, haver um relacionamento tóxico, eu já caí, eu já pensei assim, eu não quero mais. E dos traumas, né, a gente casou, tudo direitinho, de repente o cara cai fora, e isso pra mim foi um trauma muito grande. Então assim, eu fiquei sem chão, entrei de novo em depressão, e fui. E graças a Deus, a minha família me ajudou em tudo, as igrejas se uniram, me ajudou em tudo, porque o meu medo, olha, eu desempregada, sem marido, a minha filha tinha 15 anos na época, estava fazendo o 2º grau, eu fiquei sem chão, assim, eu fiquei sem saber, meu Deus, como é que eu vou sustentar 2 crianças? A gente fica mesmo, a gente fica apavorado, nós mulheres. Inclusive hoje, essa semana, foi ontem, eu vi uma reportagem sem querer, eu passando aqui na internet, uma PM, né, se matou e matou um nenenzinho de 9 meses. Sabem por quê? Estava em depressão, foi abandonada pelo namorado. Olha, pelo marido. Ela com um filhinho de 9 meses. Ela acabou se matando, uma policial. Olha só, o que um relacionamento de abandono também faz com a mulher. Se ela não tiver muita fé em Deus. Essa fé inabalável. Então eu apesar de toda a ajuda que eu tive, graças a Deus, eu tive toda a ajuda que Deus me sustentou, Deus não deixou que faltasse nada para mim nem para minhas filhas. Minha família me ajudou, e foi maravilhoso. Deus não deixa, Deus nunca nos desampara, Deus nunca nos deixa só. Ele está sempre ali conosco, nos suprindo, nos abençoando. E assim, a fé inabalável foi importante para isso, para que eu não desistisse. Não foi fácil, não foi. Tinha dias que eu não queria saber de nada. A depressão, ela é o pior sentimento que tem. Uma depressão é uma doença horrível, não tem nem como explicar. E eu entrei de novo em depressão. Foi 3 anos de depressão. E aí aquela situação
Ali eu vinha um irmão, uma irmã, vinha minha família, minhas irmãs, minha mãe, me ajudaram muito. Parentes, pessoas me ajudaram em tudo. As igrejas se uniram, me ajudaram em tudo. Então, assim, eu, graças a Deus, mais uma vez, prossegui. Gente, não é fácil, vocês não têm noção. O chão se abriu, eu fiquei sem chão quando a pessoa caiu fora. Eu na situação que eu estava. Uma situação nada bom. Mas eu prossegui. É a tal da fé inabalável em Cristo Jesus. Porque eu não desisti. Eu fui em frente, né? Falei, Deus falou não. Elas é propósito. As minhas filhas era propósito de Deus. E Deus foi me confortando, foi usando os irmãos, pessoas ao meu redor para falar comigo. E eu consegui firme, eu confiei em Deus. É que essa fé é inabalável. Minha história é longa, gente. Eu quero até escrever um livro sobre a minha história, já estou vendo isso. E se eu for falar em detalhes, é muita coisa, sabe? Mas graças a Deus eu mantive a fé inabalável em Cristo Jesus. E você não pode se abalar nas adversidades da vida. Eu passei por abusos com irmão, pai. Depois, né, adolescência difícil, tive que trabalhar, né? Fui trabalhar com 12 anos, parei de estudar. Depois conheci o pai da minha filha, fiquei quase 15 anos. E foi uma loucura. Entrei em depressão, sofri torturas psicológicas, abusos, um monte de coisas, série de coisas juntos, entendeu? Mas eu fui em frente, eu não desisti, porque eu sabia que o meu Deus é o Deus do impossível, é o Deus que abre portas e ninguém pode fechar. E eu fui em frente de novo. Por isso, eu até lancei um curso. Esse curso, eu estou falando, são 25 aulas práticas, ensinando, ajudando quais são esses sinais tóxicos, né? Tem testes de como vai ser o relacionamento e tem muita coisa bacana nesse curso. Inclusive está lá na minha bio, é só você entrar lá, vai dar direto no meu curso. É um curso que ensina, ajuda as mulheres principalmente a ver se está em relacionamento abusivo, como procurar ajuda, o que fazer. Então vale a pena você entrar na minha bio e ver esse curso, dar uma olhada, tá bom? E eu tô aqui para mim falar um pouquinho. Inclusive tem aqui, eu vou falar um pouquinho aqui do que tem no meu curso. Eu falo sobre a importância, né, da comunicação entre o casal. Lá eu abordo muito como abordar, como falar, como se comunicar, né? Muito bom mesmo. Eu falo da autoestima, porque você perde a sua identidade, você perde a sua autoestima, você fica com traumas, né? Eu falo da carência, como, né, você superar, né? Eu falo de como conhecer primeiro a pessoa antes de se relacionar, porque a maioria dos relacionamentos tóxicos é porque a maioria das pessoas se conhecem, não se conhecem, já vai se relacionando. Não, porque eu acho assim, amizade, começa por uma amizade, depois, né, se conhece ali a amizade primeiro, depois vem o namoro, né, que é para conhecer a família, depois do namoro vem o noivado, e assim, se der tudo certo, o casamento. Mas é importante você saber essas fases, não pular essas fases. Então eu falo disso no meu curso, para não ter pressa, tudo é no tempo certo, né, tudo tem o seu tempo. Inclusive a palavra diz, né? Tudo tem seu tempo determinado. Não pule as fases do relacionamento. Tome cuidado com isso, porque a maioria dos relacionamentos tóxicos, abusivos, é porque a pessoa já se conhece e já vai logo se relacionando. E não é legal isso. Eu falo de puxando a ficha, tá? Eu falo dos testes. Tem um teste lá que é teste pontos positivos e negativos de como vai o seu relacionamento. São 10 perguntas. Aí você vai respondendo lá, tá? Ver como é que você está, é muito legal. Eu falo do esgota, né? Da maneira como você se esgota nesse relacionamento. Ao invés de se realizada, de você ser realizada, você se esgota, fica cansada, né? Enfim, eu falo da comunicação, eu falo de muito, lá são 25 aulas, cada uma 10 minutos, dá mais ou menos 3 horas. E o último relacionamento meu que eu esperei em Deus, e Deus falou que ia me dar uma família de verdade,
Depois de mais 5 anos do relacionamento do pai das minhas gêmeas, eu conheci o meu esposo, hoje é meu marido. Eu vivo, graças a Deus, um verdadeiro casamento, um verdadeiro relacionamento. Meu casamento não é perfeito, mas é um casamento assim de verdade, é uma coisa verdadeira. Você sente o amor dele por mim, sabe? E esse amor que eu confiei em Jesus, eu confiei em Deus e está sendo maravilhoso. Sabia? Esse dia eu estava falando, meu Deus, agora eu sei o que é o amor, que é um relacionamento de verdade, porque você vê seu pai agredir sua mãe até seus 12 anos, agredir seus irmãos, um ambiente pesado, negativo, você cresceu ali, uma infância difícil, aí vem sua adolescência, aí vem seu irmão, começa a te bater, te espancar durante a sua adolescência, aí vem, você casa com 22 anos, você é feliz, você acaba sofrendo relacionamentos abusivos, aí você, depois de mais 5 anos sozinha, aí se relaciona de novo, e olha que era um homem de Deus, hein? Alerta, cuidado. Nem todo mundo que está na igreja é verdadeiro, é pessoa realmente que tem Deus. Cuidado com isso. O joio está misturado com o trigo nas igrejas. Temos que tomar cuidado. Você, mulher, cuidado quando for se relacionar com alguém de dentro da igreja. Olha mesmo se realmente é homem de Deus. Ora antes. É importante, inclusive eu falo aqui, eu dou dicas de orar antes de se relacionar. Pedir a Deus para te dar direção, de ajudar você a escolher essa pessoa. E enfim... Então, assim, depois eu conheci um homem maravilhoso e hoje eu estou feliz, né? Tenho meu casamento, tenho minha família. Deus restituiu o meu casamento. Deus falou, você vai voltar para lá, mas você vai voltar honrada. E realmente Deus me honrou, sabe? Porque eu não fui de culpa que aconteceu. Eu não tive culpa. Deus falou, você não tem culpa de nada que aconteceu na sua vida. Não se preocupe, tudo tem um propósito. E eu perdoei todos eles, eu estou bem, porque tudo tem um propósito. Se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não estaria aqui, feito esse curso para alertar as mulheres, né, desses relacionamentos que não é nada saudável. Então, temos que aprender, temos que ajudar essas mulheres, que eu sei que nesse momento tem mulheres passando por essa situação de relacionamentos abusivos, tóxicos. Enfim, nesse exato momento, tem pessoas sofrendo com relacionamentos abusivos, tóxicos, que não é nada bom, sabe? Não vale a pena, você fica triste, você fica sem amor próprio, você acaba com você, tá? Então é isso, tem muita coisa bacana. Eu falo também, né, não desiste, né? Tem uma aula lá que eu falo, não desiste, mas também não assume. Aquele relacionamento que você fica anos e anos, até casa. Você casa, mas não te assume verdadeiramente como esposa, como uma namorada, como noiva. Existe, gente, eu já vivi isso. Relacionamentos que ficam ali anos e anos e anos, casados, e não te assume verdadeiramente, não te dá o devido valor que você merece no seu relacionamento, no seu casamento. Eu falo disso lá, tá? Eu falo das frequentes ameaças do término do relacionamento. Essa é mais uma aula de como você... né, finalizar isso, ver como é que está essa situação desse relacionamento, que às vezes a pessoa vive te ameaçando terminar com você. Isso também não é legal, porque te deixa insegura, te deixa com medo. É que toda vez que ele fala, ele vem e quer terminar, me ameaça, e você fica sem saber que relacionamento é esse. Eu tô aqui insegura porque ele tá toda hora falando, eu vou terminar com você, então te ameaça, né? Entendeu? Então isso não é legal, né? Te trata como um objeto. Eu também vivi isso. Trata você como objeto. Tem uma aula dessa, tá? Maltrata você psicologicamente, que é a tal da agressão psicológica, é muito sério. As mulheres criam traumas. E sabia que eu conheço mulheres que já estão com 50 anos, que criaram traumas por causa de relacionamentos do passado, não prosseguiram, criaram traumas e não querem mais se relacionar. E hoje estão frustradas porque não confiou em Deus, talvez, ou ficou com medo, com traumas, não procurou ajuda, não procurou psicólogos. E nós precisamos sim. Inclusive, na época, né, gente, eu nem sabia que tinha que procurar psicólogo. Na minha época era meio escassa essa área, como eu já falei, mas foi Deus mesmo, foi a minha fé inabalável que fez com que eu acreditasse que as promessas do Senhor se cumpririam na minha vida e que eu podia sim ir em frente, porque o meu Deus estava comigo, Ele não me abandonou, né? Então eu falo, né, dessa situação de que a mulher se sente culpada quando o relacionamento, tudo ele culpa você, eu falo disso. E tem outros lá, eu falo disso, de uma série
de, de, dos sinais desse alerta. Porque nós temos que, no fundo, procurar saber esses sinais para não virar um relacionamento abusivo, mais, como diz, né, mais agressivo, por causa dos filhos. Tem uns filhos também que presenciam isso, não é bom. Às vezes eu fico aqui superando todos os dias, orando, pedindo a Deus para me superar, para que eu não seja, né, que eu tenho minhas filhas, eu tento passar o melhor possível para elas, de exemplo, né? Porque nós temos que ser exemplo para os nossos filhos também, nos relacionamentos, no casamento, para até que nossos filhos não, para que eles acreditem que o casamento é uma coisa, é um projeto de Deus, vale a pena sim. E você nasceu para dar certo. Nós nascemos para dar certo. Nós não nascemos para viver uma vida de derrota. Você não pode aceitar uma vida de derrota. Você não pode aceitar viver assim. Resolve da melhor maneira possível. Eu não estou falando de divórcio, mas eu estou falando dos sinais que tem que ser esclarecido, tem que ser resolvido, porque senão você fica ali no sofrimento. Eu fiquei quase 15 anos, eu deveria ter ficado menos se eu soubesse mais sobre esse assunto. Então, muitas mulheres passam por esse relacionamento abusivo, tóxico, agressivo, psicológico, enfim, traumas, aí vem os traumas, doenças mental, inclusive vem as doenças psicossomáticas, né, que surgem dessa situação de que a gente fica dentro de nós com amargura, a gente passa raiva, a gente fica com raiva, a gente fica em depressão, e vem outras doenças, né? Vem essas doenças que é, né, mental, um monte de coisas. E a gente tem que se livrar disso. Não vale a pena ficar em relacionamento tóxico. Tem que resolver da melhor maneira possível. E lá eu falo muito disso. Alerto as mulheres de como sair, de procurar ajuda. E no último caso, se não resolver, tem que o casal sentar, resolver da melhor maneira possível, tomar uma decisão. Tomar decisão é cortar. É uma coisa muito séria. Não deve ficar nesse relacionamento que não vale a pena. Temos que ter esse cuidado. São relacionamentos assim que não vale a pena, porque são vários tipos de relacionamentos. Tem um relacionamento funcional, que é o saudável, bom, que existe respeito. Tem um relacionamento disfuncional, brigas constantes, qualidade de vida prejudicada. E tem um relacionamento tóxico, agressão e gatilho são recíprocos. E tem um relacionamento abusivo, que é manipulação, manipulado pelo o abusador, tá? Então são relacionamentos que nós temos que abrir muito olho, orar, pedir a Deus e tomar atitude. Mulheres, tomem atitude. Tem que sair dessa situação. Inclusive, vou fazer uma live só sobre a comunicação entre o casal, a importância da comunicação entre o casal, tá? Eu falo muito disso no meu curso. Eu quero fazer uma live sobre isso, tá bom? Então é isso. É um alerta para vocês, mulheres lindas. Vocês são princesas, vocês merecem o melhor dessa terra. Vocês têm valor para o Senhor. Vocês são as meninas dos olhos de Deus. Eu espero ter ajudado através dessa live. Eu creio que vai ajudar muito, alertando vocês, mulheres, dessa situação de relacionamentos tóxicos, abusivos, tá? Porque existem vários tipos. Pesquisa sobre os relacionamentos, né, que não é nada bom, tá bom? Deus abençoe, obrigada. Nossa, do fundo do meu coração, eu agradeço a cada um de vocês. Sei que muitos vão assistir isso aqui lá no IGTV e eu já quero agradecer aqueles que participaram. Que Deus abençoe. Muito, muito obrigada. Gratidão sempre, tá bom? Então, até mais. Ficam com Deus.